Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre a ocupação da região sudeste do Brasil. Que características, que atividades econômicas foram importantes no processo de ocupação do sudeste, no processo de desenvolvimento econômico e atração populacional para esta região. Nesse sentido, pensamos juntos então, nas características de como foi o início do processo de ocupação da região sudeste. O que nós podemos considerar para entender esse processo de ocupação? Quais atividades foram importantes para atrair pessoas e aumentar as áreas ocupadas no sudeste? E que motivos levaram a essa ocupação? E aí pensamos então ali no início do povoamento do sudeste. São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro núcleo de povoamento permanente instalado pelos portugueses, fundado em 1532 por Martim Afonso de Souza. Então, o início da ocupação do sudeste se dá com a instalação de São Vicente ali como o primeiro núcleo permanente de povoamento. É um fato histórico importante para entender o início da ocupação da região. E entre os motivos que impulsionaram essa ocupação, nós vamos ter, primeiro, a decadência da economia do açúcar no Nordeste, diminui a atividade do cultivo de cana-de-açúcar, a importância econômica dessa atividade, porque passam a se desenvolver outras atividades econômicas que vão substituir, já que ela entra em decadência, então vão substituir essa atividade. Como a descoberta de pedras preciosas na atual região de Minas Gerais, para desenvolver a mineração, que acaba atraindo população para essas áreas e ocupando a região sudeste. A mudança do centro político e econômico de Salvador, que era a primeira capital do Brasil, para o Rio de Janeiro, é outro fator que contribui para o início ali do processo de ocupação da região sudeste. Então são fatores históricos importantes. E entre as atividades econômicas introduzidas no sudeste, nós podemos relacionar criação de animais, cultivo ali da cana-de-açúcar, a agricultura de subsistência e a produção de açúcar. Então, no início da ocupação do sudeste, nós vamos ter essas atividades econômicas relacionadas. Claro que depois a gente vai ter outras atividades que também contribuem para essa ocupação. Nós temos como um fato histórico importante a subida da Serra do Mar ali pelo padre José de Anchieta, acompanhado de Manuel de Nóbrega, que vai erguer um barracão para catequizar os índios, e esse barracão depois vai se tornar o Colégio de São Paulo, dando origem à cidade de São Paulo, ao início dessa ocupação do sudeste, mais para o interior. Então é outro fator histórico importante. E nós temos desse ponto a saída das bandeiras, dos bandeirantes que vão para o interior em busca de índios, capturar índios, escravizá-los para trabalhar nas lavouras, mais na região litorânea. Então eles vão avançando para o interior e desenvolvendo, claro, a ocupação dessas áreas, mas a intenção era capturar indígenas e procurar pedras preciosas que pudessem ser exploradas ou outras riquezas que pudessem ser exploradas. Então as bandeiras também foram importantes nesse sentido. No período da mineração, nós vamos ter a construção da Estrada Real, que eram antigos caminhos indígenas. Então, e aí ela vai ser utilizada para explorar os minerais e transportá-los até os portos ali para a exportação. Então, faz-se um caminho e nesse caminho vão surgindo cidades, vai acontecendo a ocupação dessa porção da região sudeste. Cidades importantes ali como Ouro Preto, Paraty, Diamantina, são cidades que surgiram a partir da atividade da mineração. E depois a gente vai ter o cultivo do café, que foi importantíssimo para o desenvolvimento e para a ocupação da região sudeste. Então ele tem início com lavouras no Rio de Janeiro e depois se expande para São Paulo, para Minas Gerais e até para estados das regiões vizinhas, como Mato Grosso do Sul no centro-oeste e o Paraná na região sul. Foi uma atividade importantíssima que acumulou riquezas e mais tarde essas riquezas foram utilizadas ali na industrialização. Entre os fatores de contribuição da atividade da cafeicultura, nós podemos relacionar o intenso crescimento das cidades, a construção de ferrovias,
a chegada de imigrantes estrangeiros e de outras regiões e o aumento do número de casas de comércio e financeiras são fatores ali da atividade da cafeicultura que contribuiu para a ocupação da região Sudeste. Nesse vídeo nós falamos sobre a ocupação do Sudeste, espero que vocês tenham gostado, até breve.